A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje, 21 de março de 2020, tenho imenso prazer e alegria em cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor eterno em Cristo, o pastor Carlos Jorge, pastor presidente das igrejas da Assembleia de Deus, Ministério Seara. São 23 horas e 30 minutos, 23 e 30. Amados, vamos meditar na palavra de Deus aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Amém? Temos uma palavra de Deus para você nesta noite. Tenho certeza que Deus quer fortalecer a tua fé, aumentar a tua confiança no Senhor. Amém? E diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou ou clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais nenhum vaso, ou vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, nós estamos vivendo dias trabalhosos, difíceis sobre a face da terra, aonde nós precisamos depositar em Deus a nossa confiança. Porque veja bem, o exemplo bíblico que nós acabamos de ler nos mostra, amados, uma situação difícil, complicada que vivia esta pobre viúva em Israel. Essa mulher era casada com um homem que era filho de um profeta. Automaticamente essa mulher era nora de um profeta. Os filhos dessa mulher eram netos de um profeta. Mas não é porque o filho era filho de um profeta, ou que se fosse um profeta também, ele não estaria sujeito à morte. Mas a Bíblia diz que este homem, ele tinha uma dívida. Ele adquiriu uma dívida no período que ele estava vivo. Não registra a Bíblia Sagrada qual foi o motivo dele gerar esta dívida. É claro, é óbvio que houve uma necessidade. A necessidade o forçou, a necessidade o induziu a gerar essa dívida. Às vezes os recursos que ele tinha estava pouco. Às vezes a perspectiva, adquirindo um empréstimo, poderia às vezes facilitar a aquisição de bens, ou de uma plantação, de uma produção, para poder dar uma estabilidade melhor para a sua família. Mas o infortúnio alcançou, a morte chegou para ele, e ele deixou o infortúnio para sua família, a dívida.
o débito com seus credores. E é óbvio, o credor quer receber o dinheiro. Se ele estava devendo alguém, é óbvio que ele também não deixou recurso nenhum para esta pobre mulher ressaldar a sua dívida. Deixou 2 filhos, e a declaração que ela faz para o profeta Eliseu revela que não tinha nada, que ele não deixou nada. É óbvio que automaticamente, quando o marido morre, os credores ficam desesperados. Para lá, o homem morreu, vamos lá para ver se nós recebemos o que o cidadão nos deve. Nós não temos recurso, meu amigo. Ah, mas então seus 2 filhos vai ser levado para ser escravo. A lei em Israel dava esse direito. Não seria escravo permanente por todo o resto da sua vida, mas deveria ser escravo por um período até pagar a dívida. O período máximo deveria ser 6 anos, não poderia trespassar de 6 anos, porque o 7º ano, considerado como o ano de jubileu, deveria receber carta de alforria. Esta pobre mulher não tinha nem que se apoiar. Esta pobre mulher não tinha em que se amparar. Mas esta pobre mulher tinha algo em mente: socorrer através da fé. Quando as circunstâncias nos cercam, meus queridos e prezados irmãos, e que nós não vemos solução na ótica humana, nas visões humanas, na ótica humana, nas perspectivas humanas, nós devemos socorrer através da fé, buscar através da fé, porque na verdade Deus nunca vai fazer aquilo que está no meu alcance, aquilo que eu posso fazer. Deus nunca vai fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem possibilidade de fazer, aquilo que você tem recursos para fazer. Deus nunca vai fazer, porque você já tem recurso. Na verdade, a especialidade do nosso Deus é a especialidade do impossível. A especialidade do nosso Deus é aquilo que está fugindo das nossas forças, das nossas possibilidades, meu prezado. E é o que acontece com essa pobre viúva em Israel. Mas ela sabe que o sogro dela era um profeta. Ela vai ao encontro de Eliseu, que é o profeta em Israel. Ela vai levar ao profeta Eliseu o problema dela, para poder obter uma resposta, uma solução, né, para a situação que ela está vivendo. Sabe lá qual seria essa solução? Fazer uma vaquinha para pagar a dívida. A dívida não era coisa barata, porque se fosse, não é possível que esses credores não poderiam também perdoar a dívida, dar um incentivo de perdão. É para ser uma dívida alta, porque levar 2 filhos para ser escravos, né? Mas quando ela procura Eliseu, o profeta Eliseu pergunta para ela: o que eu hei de fazer para ti? Me declara o que você tem em casa. Ela disse que não tem nada, mas porém ao mesmo tempo ela volta atrás e diz: tua serva só tem um vaso de azeite. Aquilo que para ela não representa nada é o suficiente para Deus fazer o milagre. Aquilo que para ela não representa nada é o suficiente para Deus prover o recurso para pagar a dívida.
Meu querido, Deus não precisa de abundância, Deus não precisa de excesso de coisas na nossa vida, de bens na nossa vida para nos abençoar, para resolver os nossos problemas. O nosso nada para Deus é o suficiente. O nosso pouco, que para nós não é nada, é o suficiente para Deus. Lembra dos discípulos? Está pescando em alto mar, pescou a noite inteira. Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Não, não temos nada, não pegamos nada. Pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. O que para eles não é nada, para Jesus é o suficiente para ele fazer o milagre. Mas como não tem nada? Eles têm rede, eles têm barco, e o mais importante, tem Jesus. Jesus está ali. E Jesus manda entrar novamente em alto mar, justamente aonde eles mais pescaram é que Jesus está levando eles. E é justamente aonde eles mais lançaram a rede que Jesus manda eles novamente lançar a rede. Você está entendendo? Tanta gente saindo para fora do país, vai para um lugar, corre para o outro, vai para um lado, para outro, corre para um lado, corre para o outro. As pessoas buscando melhor a solução para resolver os seus problemas financeiros, as crises financeiras. E às vezes Deus tem a vitória para nós aqui mesmo. A solução para as nossas vidas é aqui mesmo. Às vezes está debaixo dos nossos narizes a solução dos nossos problemas. E às vezes nós tentamos desesperar e correr. Esquecemos que o nosso Deus é especialista em abençoar o seu povo. Essa mulher procura um profeta. Até hoje existem pessoas que gostam de consultar profetas, buscar profeta. É errado? Não, não está. Mas você pode ir direto na presença de Deus. Você mesmo pode ir na presença do seu direto. Naquele tempo se buscava muito profetas, porque poucas pessoas recebiam o Espírito de Deus. Mas hoje todos podemos receber o Espírito de Deus. Hoje todos nós podemos receber o Espírito de Deus, porque a profecia, a promessa do Espírito Santo é para toda a carne, seja servo ou seja senhor, seja livre ou seja escravo, seja rico ou pobre, não importa a classe social, todos podem receber. E hoje nós podemos ter acesso a Deus através de Jesus, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Cristo Jesus. Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus. Jesus é o nosso mediador. Agora veja o que acontece. Essa mulher precisa de uma solução de imediato, rápido. O profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela disse: não tenho nada. Voltando atrás, ela disse: tua serva tem apenas uma botija de azeite. O que não é nada se torna uma botija de azeite. O profeta disse: vai nos teus vizinhos, nos vizinhos. Deixa eu dar uma pausa aqui agora. Abre um parênteses. Por isso que é muito importante a gente viver em comunhão com os nossos vizinhos, com as pessoas próximas da gente. Porque já imaginou se essa pobre viúva estivesse vivendo em conflito com seus vizinhos? Aonde essa mulher ia conseguir vasos emprestados? Um velho ditado que diz aí, que muitas pessoas dizem: essa água eu não bebo. Olha, cuidado, hein? É essa água que muitos voltam a beber, não é? Então essa mulher, a primeira coisa que ela tinha que ter na vida dela, além do nada que ela disse que não tinha, era um bom relacionamento com seus vizinhos.
Procure viver bem. É o que diz o escritor aos Hebreus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não é só a santificação. Para começar a santificação, depende da paz. Eu não tenho como eu ser santificado, uma pessoa separada, se eu não vivo em paz com as pessoas, se eu viver em conflito com as pessoas. Viver em paz com as pessoas já é um processo, já faz parte da santificação. Porque muitas pessoas se preocupam em se santificar a casca, mas em atitudes, muitas pessoas não estão nem aí. Se essa mulher está vivendo em conflito com seus vizinhos, inimiga dos seus vizinhos, inimizade com seus vizinhos, a quem ela haveria de recorrer quando o profeta diz: procure vasos vazios emprestados para os seus vizinhos? Nesse momento é que ela vê o quanto vale uma boa amizade. É nesse momento que ela vê o quanto vale viver bem com as pessoas que estão à sua volta. Meus filhos, vai, busca lá com fulano, beltrano, ciclano, babá, babá, vizinho da frente, vizinho do lado, vai lá até na esquina, vai na outra, os vizinhos de trás aqui do quarteirão, vai lá e pede vasos vazios emprestados. Tem que ser vazio, porque se for cheio, como é que você vai devolver o vaso cheio para a pessoa? E outra coisa, vazio, você não pode vender o vaso, não é para vender o vaso. Ninguém vende objeto emprestado, ninguém vende, não pode. É emprestado, não é seu, então você não vende, você simplesmente vai utilizá-lo, né? Utilizá-los. Se pega vaso cheio, vai aumentar a dívida. Aí ela ordena os filhos, arrumou os vasos, vai lá e pergunta agora ao profeta para fazer o que com esses vasos? Os vasos estão aqui, a casa está cheia, nós estamos pisando dentro de vaso já, está trupicando em vaso. Vai lá e conversa com o profeta agora fazer o que? E foi lá e falou com o profeta respondeu: fecha a porta. Fecha a porta, porque vizinho não precisa saber, tá? Vizinho nenhum precisa ficar sabendo o que Deus está fazendo na sua vida. Jesus muitas vezes explicou sobre isso. Não conta para ninguém. Vai e apresenta ao sacerdote a oferta que Moisés determinou. Não foi? Quando Jesus curou o homem de Gadara, ele falou assim: vai lá para os seus e conta para os seus. Então feche a porta, ninguém precisa ficar sabendo o que está acontecendo na sua vida. Os olhos curiosos, está cheio de olho curioso, querendo saber o que passa na sua vida, o que está acontecendo, seu relacionamento, como é que a sua vida vai. Larga de ficar contando para os outros o que está passando contigo. Fala com Deus, fala com Deus. Tem gente se expondo sua vida em rede social, o que come, o que bebe, o que veste, comprou um carro novo, tem que postar o carro novo na rede social. Para com isso. Vizinho não precisa ficar sabendo o que passa com você. Fecha a porta. Por que fecha a porta? Por causa dos olhos curiosos, os olhos invejosos. Entendeu? Por causa dos olhos invejosos, aqueles que não alcançam, aqueles que estão distante de Deus, terão inveja de você. Vai querer saber como é que aconteceu, que jeito que aconteceu, mas por que acontece com fulano, não acontece comigo? Mas vai saber como é que é o relacionamento dele com Deus, como é que é a vida dele com Deus. A vida dele é toda atrapalhada, às vezes é macumbeiro, às vezes é feiticeiro, às vezes é raizeiro, sei lá o que mais, ateu, incrédulo, e tu serve a Deus e acredita em Deus. E para que contar, deixar incrédulo ficar sabendo da vida sua com Deus, do seu relacionamento com Deus?
A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20: creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Segurança é crendo em Deus. Prosperidade é acreditando nos profetas, no que o profeta está transmitindo para você. A mulher provou a prosperidade por acreditar no profeta. Fecha a porta por causa de curioso. Fecha a porta por causa de invejoso. Entendeu? Fecha a porta. Tem gente que fica contando relacionamento, vida íntima pros outros. Tem gente que fica contando tudo, postando tudo que come, posta. Pega o prato de comida, põe na mão e tira a fotinha. Vai lá, fizinho aqui, tira uma fotinha e posta para todo mundo. Uma vez eu comi um peixe, um caldo de peixe, postei, comi, depois postei os espinhos, né? O Espírito de Deus falou para mim assim: não faça mais isso, porque você está mostrando as coisas para as pessoas que terão inveja do que Deus está fazendo por você. Daquela data para frente, acabou-se. Não fico postando o que eu estou comendo, que eu estou bebendo, que eu estou vestindo. Você está entendendo? Por quê? Porque a minha obrigação é fechar a porta. No Levíticos, quando Deus determinou Israel para construir casa, mandou colocar só uma janela. Por que eu não posso pôr duas, pastor? Por causa do vizinho curioso, o invejoso, que está vendo tu comer a carne assada. Entendeu? Que está vendo você comer bem, Deus te abençoando, os móveis que Deus está te dando. O carro fica na garagem, você sai nele, todo mundo vai ver. Mas o que os outros têm que ficar sabendo? O que você comeu, o que você bebeu, o que você veste, o que você deixa de vestir, como é que é seu relacionamento, como é que é sua família, se você está bem ou não, se vocês estão passando luto ou não. Tem gente que qualquer lutinha está na rede social. Estou passando luta! Para com isso, para com isso. Vai dobrar o joelho, falar com Deus, clamar a Deus, buscar a presença de Deus. Que é melhor, é melhor. O profeta disse: olha, entra para dentro aí, fecha a porta. Já imaginou alguém olhando pela porta aberta lá e vendo a mulher derramando o azeite derramando, tchá, tchá. Falando, mas que negócio é esse? Essa botija dessa mulher não para mais de derramar, não? Que botija misteriosa é essa? Eu quero uma botija dessa para mim, hein? Você está entendendo? Por isso que o profeta está mandando fechar a porta. Jesus, quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele falou assim: ó Jairo, entra tu, tua mulher, eu vou entrar, e vai entrar 3 discípulos meus, Pedro, Tiago e João, o resto para fora. Nem os outros discípulos entrou. Pedro, Tiago e João eram discípulos de confiança de Jesus. São coisas confidenciais. Tem gente que não sabe segurar coisas confidenciais consigo, sai esparramando para todo mundo. Não pode receber uma benção que todo mundo tem que saber. Rede social, todo mundo tem que saber. Fecha a porta para o milagre não cessar. Eu entendo que quando Eliseu diz fecha a porta, é para o milagre não parar de acontecer. O milagre é grande, a vitória é grande, mas é de porta fechada. Entende? O milagre é grande, mas tranca a porta. Ninguém precisa saber, porque se o povo ficar sabendo, o milagre pode cessar. Entendeu? Querido, Deus tem coisas grandes para nós, mas o maior problema é que nós não damos conta de fechar a porta. O maior problema é que nós deixamos a porta aberta para os invejosos ver, para aqueles que têm raiva da gente, tá vendo? Que a gente quer mostrar para eles que Deus é com a gente, né?
Ele quer que as pessoas vejam que Deus é com a gente, que Deus está no caminho da gente, na vida da gente. A gente quer isso, mas não precisa não. Eles por si vão perceber que Deus é com a gente. Por si vão perceber, não precisa nem de abrir porta para os outros estar vendo. Quanto menos as pessoas ficarem sabendo o que Deus está fazendo na sua vida, melhor. Por isso que o Eliseu disse, fecha a porta, porque o vizinho ali do lado ali vai ficar, eu quero uma botija dessa que você vira ela e não para mais de derramar. Quem é que não quer? Quem é que não quer uma botija que não para de derramar azeite? Quem é que não quer uma botija de 2 litros ou de 5 litros e que ela enche 1000 botijas de 5 litros, meu Deus do céu? Quem é que não quer uma botija que você está virando ela aqui, ela está derramando 5.000 litros de azeite? Todo mundo quer. De noite a casa da mulher vai ser saqueada. Vai ser saqueada. Entendeu? É como a pessoa que ganha na Mega Sena. Tem muitos que mudam até de cidade, de estado, de país. De medo. Né? E uma botija milagrosa, uma botija que multiplica, o negócio não para nunca de derramar. Meu Deus do céu, aleluia. Por isso que o mistério está em fechar a porta, querido. Fechar a porta é não deixar brecha para o inimigo infiltrar e tentar roubar a bênção. Tá? O diabo quer roubar a tua bênção. E muitos têm perdido porque a porta está aberta. Muitos não têm conseguido alcançar as vitórias porque a porta está aberta. Todo mundo tem que ficar sabendo o que está acontecendo com você, o que está passando na sua vida. Em vez de contar para aquele que pode, em vez de entrar na presença daquele que deu e que está dando, e agradecer a ele, vai para os vizinhos para contar para todo mundo. Recebi uma bênção, uma vitória. A mulher falou, foi com o profeta. O profeta apontou a solução e disse, mas tem uma coisa, fecha a porta, vigia, tá? O segredo é vigiar. Se não vigiar, a benção vai embora. Se não vigiar, a benção vai cessar, o azeite vai parar. Por isso que tranca a porta, para vigiar, representa vigilância. Tem gente que começa a ser abençoada, ele reganha as portas, perde a vigilância. Tá entendendo? Aí a mulher falou assim, mas agora acabou-se os vasos vazios, o que é que eu devo fazer? O profeta disse, agora é simples, filho. Vai lá no comércio, no mercado, vende. Tem muita gente que fala que gambireiro, fala mal de gambireiro. Porque tem mania de querer falar por quanto comprou. Poxa, você está vendendo só mercado, não precisa falar por quanto você comprou. Viu? Vai precisar de falar da onde que ela arrumou o azeite? Eu não preciso falar de onde ela arrumou o azeite. Eu não preciso falar por quanto que eu comprei meu carro para me vender ele. Se fosse assim, agora se eu entrasse no supermercado, chega lá, por quanto você comprou esse rolo de papel higiênico aqui? Se não, eu não compro. Como é que eu chego no supermercado e eu quero saber por quanto você comprou esse pacote de arroz? O que eu quero comprar um pacote de arroz? Não existe isso, está lá o preço você deu, acabou e fim de papo e ó. É isso que Deus quer nos ensinar na palavra, querido. Feche a porta, entendeu? O milagre não vai cessar, só vai parar quando Deus quiser. Só vai parar na hora que Deus determinar, é no tempo de Deus. O segredo não é de porta aberta, o segredo é de porta fechada. Entra Jairo, entra mulher de Jairo.
Entra Pedro, Tiago e João, pronto, fecha a porta, porque o milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa e na vida da tua família. Estão lá fora dizendo que a menina morreu, que não tem solução. Incrédulo não pode participar daquilo que Deus tem para você. Só vão ver, porque eles precisam depois verem, mas não precisa ser comentado. Ô Jair, incomoda mais o mestre, não, a menina morreu. Entendeu? Elohim, deixa esse povo para fora, a menina está dormindo. Dormindo. Chegou agora, diz que a menina está dormindo. Você está entendendo? Imagina aquela pobre viúva lá de porta aberta lá para ela começar a derramar os vizinhos lá. Ei, o que você está fazendo, dona? Tá doida? Você está achando que vai acontecer o que aí? Você despejar esse azeite aí? Vai pôr uma gotinha em cada vazia dessa aí? Mas não é possível. Entendeu? Iam tentar roubar a fé dela. Assim como iam tentar roubar a fé de Jairo, da mulher de Jairo, para a menina continuar morta. Você entendeu? Tranque a porta. O segredo do milagre é fechar a porta. Jesus ensinou nós a orar. Falou assim, ó, quando estiveres jejuando ou orares, entra para teu quarto. Feche a porta, fala com teu pai que está em segredo, em oculto, e ele te responderá também em oculto. Não precisa ninguém ficar sabendo. Oh, aleluia! Tá entendendo, querido? E a mulher vendeu o azeite, pagou a dívida, livrou os filhos da tribulação, hein? Livrou os filhos do problema e falou ainda, olha, o milagre é tão grande, minha filha, que você vai pagar a dívida, vai salvar a dívida que seu marido deixou e você ainda vai conseguir viver por muito tempo com seus filhos. Porque a bênção de Deus, queridos, não é só por um momento, não. Eu aprendo uma coisa, a bênção de Deus não é só para agora, não, é para muito tempo. Muito tempo. Tá bom? Aprenda que é fundamental, é importante a gente fechar todas as portas para o inimigo não saber o que Deus está fazendo na nossa vida. Vizinho não precisa saber, parente não precisa saber, ninguém precisa saber. Se ficarem sabendo, vão ficar sabendo depois que o milagre aconteceu. Nossa, mas o fulano está com um carro zerinho, um Creta. Será de onde ele conseguiu? Você entendeu? Trancou a porta, ficou sabendo depois que tinha as botijas cheias.